Pessoal, olha só, nessa prática vou explicar para vocês, né, para que vocês entendam melhor o que é esse negócio de solução, soluto, solvente, tá bom? Bom, eu falei para vocês que uma solução é uma mistura homogênea e ela tem dois ou mais componentes. Lembra lá, o soluto e o solvente. Mas na prática, o que seria o soluto e o solvente? Gente, eu coloquei aqui, ó, para quem não lembra, essa vidraria a gente chama de Becker, tá bom? Ela é uma vidraria muito utilizada nos laboratórios. Essa outra vidraria que nós iremos utilizar, a gente chama de vidro de relógio, tá certo? Aqui, gente, nós temos duas substâncias. Aqui nós temos o sal de cozinha, que nós chamamos de cloreto de sódio. E aqui nós temos H2O, que nós já sabemos que é a nossa água, certo? Por enquanto, nós temos apenas duas substâncias separadas. Agora, se eu fizer assim, gente. Eu vou pegar aqui um pouquinho de cloreto de sódio e vou adicionar na água. Gente, nesse exato momento, quando eu misturar o cloreto de sódio em água, eu vou formar uma mistura, ok? Gente, nessa mistura, quem é o soluto e quem é o solvente? O soluto vai ser aquele componente em menor quantidade, que vai ser dissolvido, e no caso vai ser o cloreto de sódio. O solvente é o componente que está em maior quantidade, é o que vai dissolver o soluto, no caso aqui é a água. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui o processo de mistura. Vocês observaram que o sal, ele se dissolveu completamente? Bom, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma mistura homogênea, ó. Uma mistura homogênea é aquela que quando a gente termina de fazer a mistura, a gente não vê nenhum... A gente só consegue ver uma fase, um único aspecto. Então, no caso aqui, a gente não vê o sal, a gente vê só a água, porque o sal se dissolveu, formando uma mistura homogênea. Então, uma mistura homogênea a gente chama de solução. Gente, nessa solução aqui que eu fiz, que é a mistura homogênea, nós tínhamos como soluto o sal de cozinha e o solvente, a água, ok? Bom, pessoal, mas até quando eu posso ir colocando o sal aqui? Vocês viram que eu coloquei só um pouquinho, não foi? E o pouquinho se dissolveu todo. Mas até quando eu posso colocar sal? Se eu ficar colocando sal aqui, um monte de sal, o que vai acontecer, ó? Coloquei aqui mais, ó. Vou tentar dissolver esse sal aqui. Ó, vocês estão vendo que ainda tem aqui alguns cristalzinhos de NaCl que ainda tá dissolvendo. Eu vou tentar dissolver tudo. Ó, aparentemente já dissolveu. Olha só, gente, que interessante. O que vocês puderam observar aqui, ó? Vocês viram, gente, que nem todo o cloreto de sódio foi dissolvido. No fundo do recipiente é possível a gente observar um pequeno vestígio de NaCl que não foi dissolvido. Então, vocês podem observar, gente, que aqui embaixo, ó, aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, a gente observa alguns cristalzinhos de sal que não foi mais dissolvido. Que conclusão a gente tira disso, gente? Que existe uma quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver. Ou seja, existe uma quantidade máxima de sal que eu posso dissolver. Se eu colocar mais ainda, perceberam que quanto mais sal eu vou colocando, mais vai se depositando aqui no fundo do recipiente? Ou seja, gente, isso é o que nós chamamos de solução saturada com corpo de fundo. Mas o que vai me dizer exatamente a quantidade de solvente que eu preciso dissolver em uma determinada quantidade de água é o coeficiente de solubilidade.
Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou seja, é a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver para que se dissolva completamente, não fique esse excesso de sal no fundo. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, o NaCl, diz que para que eu consiga dissolver 100 ml de água, eu vou precisar de 36 gramas de cloreto de sódio, ou seja, para 100 ml de água, para que se dissolva todo o sal e não fique nenhuma quantidade no fundo, eu preciso adicionar 36 gramas de cloreto de sódio. Então, nós iremos fazer isso. Quando eu tenho uma solução em que todo o soluto se dissolveu, eu digo que eu tenho uma solução saturada. Então, vamos fazer uma solução saturada. Então, de acordo com o coeficiente de solubilidade, ele nos diz que para 100 gramas de água, eu vou precisar de 36 gramas de NaCl a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, gente, a temperatura ela é muito importante, tudo bem? Então, olha só, nós, aqui na cidade, está exatamente a 31 graus Celsius. Então, ficaria um pouco complicado a gente utilizar as 36 gramas, né? Como aqui a temperatura é maior, eu vou utilizar uma maior quantidade de NaCl. Ao invés de eu utilizar 36 gramas, eu vou utilizar 40. Então, 40 gramas para 100 ml de água a 31 graus Celsius. Entretanto, eu vou dividir essas quantidades, ao invés de eu utilizar 100 ml, eu vou utilizar 50 ml de água. Se para 100 gramas de água eu utilizar 40 gramas de cloreto de sódio, em 50 ml de água eu vou utilizar apenas 20 gramas de cloreto de sódio. Então, a gente vai fazer isso agora, tá bom? A gente vai medir aqui na balança a massa, tanto da água, que é o solvente, como do soluto, que é o cloreto de sódio. Pessoal, para transferência de líquidos, nós utilizamos também um outro material de laboratório, que nós chamamos de pipeta, que é essa aqui, ó. A pipeta, gente, é esse material de vidro. A pipeta em si é essa parte aqui, ó, onde nós temos as medidas aqui. Essa pipeta, ela pode medir 100 ml de algum líquido, água ou álcool, tá bom? Isso aqui, gente, nós chamamos de pera. É isso aqui que vai sugar a água. Então, eu vou transferir daqui, ó, líquido e vou colocar aqui, até eu conseguir chegar em 50 gramas de água, certo? Então, à medida que eu for transferindo a água para o beck, analisem aqui, nós precisamos de 50 gramas de água. Pessoal, observa aqui, ó, já estamos com 45 gramas, então tá muito pertinho da gente chegar nos 50 gramas de água. Então, vamos analisar bem devagar. 46, 47, 48, 49. Bem, agora só as gotinhas. 50, passou um pouquinho, deu 50,1, mas tudo bem. Bom, como nós já terminamos a pipetagem, que nós chamamos esse processo, gente, de transferência de um líquido para o outro utilizando uma pipeta, a gente chama de pipetagem. Nós terminamos a pipetagem, agora o outro procedimento é pesar o soluto
né? O nosso solvente nós já temos aqui, 50 gramas. Então, nós combinamos que em 50 gramas de água, nós iríamos utilizar 20 gramas de soluto. Então, a gente agora vai fazer essa medição também. Então, gente, nós vamos colocar aqui o cloreto de sódio até nós conseguir uma massa de 20 gramas. Ó, já estamos com 19 gramas, 20. E agora, pessoal, nós iremos fazer a dissolução. A gente vai dissolver 20 gramas de cloreto de sódio em 50 ml de água. Pronto, gente. Já dissolvi aqui, ó. Vocês perceberam que todo o sal foi dissolvido? Quando nós temos uma solução em que nós obedecemos ao coeficiente de solubilidade e nós adicionamos aqui as 20 gramas de sal em 50 ml, 50 gramas de água, a gente teve o soluto todo se dissolveu. Então, a gente diz que essa solução é uma solução saturada, ou seja, o soluto correspondeu exatamente à quantidade do coeficiente de solubilidade. Agora, pessoal, eu vou fazer uma solução insaturada. Eu peguei agora um outro becker e agora, gente, nós temos aqui já 50 ml de água, que é o nosso solvente. Se eu fosse obedecer ao coeficiente de solubilidade, em 50 ml, 50 gramas de água, eu iria adicionar 20 gramas de soluto. Porém, agora eu quero fazer uma solução insaturada. Gente, a solução insaturada é quando a gente coloca menos do que o coeficiente de solubilidade exigiria. Ou seja, ao invés de eu adicionar aqui 20 gramas de soluto, eu vou adicionar somente 10 gramas. Pessoal, aqui vocês viram que eu adicionei menos do que o coeficiente de solubilidade dizia, que deveria ser 20 gramas, e eu adicionei só 10. Então, como eu tenho menos soluto do que eu deveria ter, agora eu tenho uma solução insaturada. Bom, gente, e a última solução é a solução supersaturada. Pessoal, agora eu vou colocar aqui sal até criar um corpo de fundo, que é quando a gente coloca muito soluto e esse soluto não consegue se dissolver mais. Pronto, gente, olha só. Aqui, agora eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo é esse excesso de sal que ficou. O que vai acontecer aqui? Em 50 gramas de água, eu poderia dissolver somente 20 gramas de sal. Como ficou aqui um corpo de fundo, isso quer dizer que tem mais que 20 gramas. Os 20 gramas dissolveram, que tá aqui na água, e o excesso ficou aqui no fundo. Tudo bem, gente? Bom, a solução supersaturada vai acontecer da seguinte forma. Quando eu pego essa solução saturada com corpo de fundo e levo ao aquecimento, esse sal aqui vai se dissolver, porque a temperatura aumenta a solubilidade. Então, eu vou aquecer essa misturinha e vocês vão ver esse soluto que ficou aqui no fundo vai se dissolver. Ó, gente, então eu coloquei aqui a minha mistura de sal com água. A gente viu que ficou um corpo de fundo de sal, né? Agora eu tô aquecendo essa mistura. Deixa só o fogo aumentar um pouquinho ali, que ele tá bem. Mas quando essa água aquecer bastante, ela vai dissolver todo o sal que estava
em corpo de fundo. Pessoal, depois de um tempo sob aquecimento, a gente vê que todo o sal conseguiu se solubilizar novamente. Pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu obriguei aquele sal que estava no fundo a se solubilizar. E o que foi que eu fiz para obrigar esse sal a se solubilizar? Eu aumentei a temperatura. Então, gente, a gente viu que o sal ficou no fundo porque ele tinha passado do coeficiente de solubilidade, que era para dissolver somente 20 gramas e eu coloquei mais, né? Mais ou menos uns 10 gramas a mais. Então, para que eu conseguisse solubilizar isso aqui, eu teria que aumentar a temperatura. Então, a temperatura que deve estar mais ou menos 45 graus, 45. E assim eu consegui dissolver um soluto que estava em corpo de fundo. Essa solução aqui, pessoal, que tem soluto dissolvido a mais do que deveria, a gente chama de solução super saturada. E agora, eu vou colocar essa mistura na geladeira. Vocês vão ver que quando esfriar, o sal que estava dissolvido aqui, que dissolveu por causa da temperatura, quando a temperatura diminuir, vocês vão ver que o sal vai voltar a se posicionar no fundo do recipiente. Tirei do congelador e é possível observar que as partículazinhas de sal que estavam dissolvidas voltaram a se precipitar no fundo do recipiente. Então, ela voltou a ser uma solução saturada com corpo de fundo.